BMC News, informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Segunda-feira, dia 21 de agosto, ou mês do desgosto, novamente. Um pregão negativo para nós guardarmos, pelo menos até neste momento, nós temos uma bolsa de valores que sofre descontos em disparidade com o que acontecia no nosso pré-mercado. A situação apertou um pouco nos mercados internacionais, em especial no mercado de juros norte-americano. Isso causou, claro, um desconforto generalizado para as bolsas nos Estados Unidos. Prejudicou o desempenho das bolsas na Europa, que passaram basicamente toda a manhã ganhando mais de 1% de valor, pelo menos quando a gente olha para a CAC e para o índice Eurostoxx. E as coisas apertaram um pouquinho, prejudicaram, claro, o nosso mercado brasileiro. Estávamos em alta. No pré-mercado, abrimos as cotações aqui, a negociação dos papéis às 10 horas da manhã, já em queda, e apertamos um pouco mais o passo ao longo do dia. Estamos na metade das negociações, temos até às 5 horas da tarde, então tudo pode acontecer, a exemplo da sexta-feira passada, quando viramos as negociações, a exemplo da quinta-feira, em que estávamos no positivo e viramos para o negativo no finalzinho das negociações. Algo pode acontecer até 5 horas da tarde, eu não sei o que, mas por enquanto estamos perdendo bastante valor, inclusive perdendo alguns patamares importantes para a Bolsa de Valores aqui no Brasil. No cenário corporativo, temos algumas notícias bem interessantes. As negociações entre Americanas e seus bancos credores enfrentam obstáculos, principalmente devido à ausência do balanço de 2022, que ainda não foi publicado. A empresa prometeu apresentar uma nova proposta e o balanço das próximas 2 semanas, estendendo, na verdade, a provisão de acordo para outubro. Nesta semana, a expectativa é para o depoimento do ex-CEO Sérgio Rial na CPI da Americanas. A gente vai aguardar este depoimento, que é realmente bem esperado pelo mercado. O Ministério Público Federal ainda corrigiu para baixo a multa aplicada à JIF, proprietária da JBS, devido a um erro de cálculo no acordo de leniência de 2017. O erro resultou em um aumento indevido na base de cálculos para a empresa em cerca de 5 bilhões de reais. A multa corrigida será destinada à União, totalizando 3 bilhões e 550 milhões de reais, com prazo de quitação reduzido para 8 anos. Então tivemos essa mudança, segundo uma revisão do acordo de leniência lá de 2017. E hoje é o último dia para investidores que possuírem aí as ações para receberem proventos do Banco do Brasil e também da Petrobras. A partir do dia 22 de agosto, no caso amanhã, as ações ficam sendo negociadas ex-proventos. O Banco do Brasil vai distribuir cerca de 80 centavos em proventos, já a Petrobras vai repassar R$ 1,15 aos acionistas, com pagamentos divididos entre novembro e dezembro. Essas são algumas notícias do mundo corporativo. Nós temos também o Ministério da Agricultura, que informou mais 4 casos de gripe aviária em aves silvestres no país. No total, há 82 casos da doença em aves silvestres e 2 focos em produção de subsistência de criação doméstica. Essas notificações não comprometem o status do Brasil como um país livre da influenza aviária de alta patogenidade e não trazem aí restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, o que é de muito receio de investidores, em especial aquelas companhias de proteínas que são focadas na proteína de aves, como é o caso da BRF. Ainda no noticiário corporativo, a Raízen informou ao mercado nesta segunda-feira que recebeu a certificação que comprova que o etanol produzido no Parque de Bioenergia Costa Pinto, em Piracicaba, cumpre os requisitos internacionais para a produção de combustível sustentável de aviação, ou SAF na sigla em inglês. Com isso, a companhia se torna a primeira produtora de etanol do planeta certificada a produzir esse tipo de conteúdo. O produto é produzido a partir de matéria-prima renovável. O SAF é capaz de reduzir em cerca de 80% o volume total de emissões de gases de efeito estufa, com comparação aí ao combustível fóssil de aviação, segundo uma estimativa da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Então, talvez uma alternativa aí
ao que nós normalmente temos no mercado. Essas são as notícias que podem movimentar, de certa forma, a negociação de ações aqui na nossa Bolsa de Valores, mas sem grande destaque para o mundo corporativo. Nós temos uma agenda de divulgação que não está lotada, mais macroeconomia, em especial focada ali na região da manhã. Nós tivemos a divulgação do Boletim Focus com uma revisão na expectativa do IPCA para 2023, agora de 4,84 para 4,90. Nós não tínhamos uma revisão já há um bom tempo e é um péssimo indicativo para quem estava apostando numa inflação um pouco mais dentro do controle, em especial por conta da revisão, ou seja, do reajuste no preço negociado para os combustíveis. O próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, indicou que esta revisão, esse reajuste, pode ter um efeito de 0,4 ponto percentual na inflação diretamente nas próximas 2 divulgações, ou seja, até setembro. Vamos ter de aguardar quais serão os impactos dessa mudança. No entanto, nós já temos um mercado de juros que está agressivo depois de algumas revisões no cenário norte-americano, depois dos títulos do Tesouro norte-americano, em especial aqueles títulos de 10 anos, terem atingido patamares recordes, patamares que nós não vemos desde 2007, inclusive neste momento negociando a 4,33%, a cotação aqui, a rentabilidade dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos. Nós já vimos essa rentabilidade subir para 4,35%, patamar bem acima daqueles 4,32 que já tinham assustado o mercado na semana passada. Parte do mau humor que se estabeleceu no mercado no dia de hoje, que mitigou alguns ganhos nas bolsas na Europa e nos Estados Unidos, vem desse mercado de juros. O mercado de juros ele tem bastante efeito sobre o mercado de moedas, mercado ali de moeda corrente, e também mercado de ações, mercado acionário dos principais índices do planeta. Neste momento nós temos Dow Jones, que passou a manhã toda em patamar positivo, virando para um negativo, 0,4% de queda, S&P 500 0,1% de alta e Nasdaq 0,77% de alta, ainda segundo os patamares positivos neste momento. No entanto, Dow Jones perde, vira para o negativo e agora perde 0,4%. Fechamento das bolsas na Europa, como que nós fechamos com o mercado por lá? DAX na Alemanha, que ganhava bastante valor durante a manhã, 0,19% de alta. FTSE no Reino Unido virou para o negativo, 0,06% de queda. Não é uma queda muito agressiva, está próximo da estabilidade, próximo do patamar de abertura do índice. No entanto, nós temos aqui 0,06% de queda. Índice FTSE ganhava bastante valor durante a manhã e foi sendo prejudicado conforme o mercado norte-americano foi abrindo as suas negociações e os títulos foram se apreciando ao longo da manhã. Então 0,06% de queda para FTSE no Reino Unido. CAC 40 na França ganhava mais de 1% de valor, fechou com 0,47% de ganhos. Índice Eurostoxx também acima de 1% na sua cotação pela manhã, durante praticamente toda a negociação. No finalzinho das negociações, ali próximo da 1h da tarde, virou o sinal 0,29% de alta, ainda no entanto, perdão, eu falei que virou o sinal, não virou, mas reduziu bastante os ganhos, 0,29% de alta, bem longe do mais de 1% que ganhava durante toda a manhã. Então, os humores se inverteram e para um mercado brasileiro que já estava no negativo, que já abriu perdendo valor, pelo menos ali a partir das 10 horas da manhã, quando abriu a papelada, quando começaram a negociar as ações, nós temos aqui o mercado brasileiro que neste momento perde mais valor ainda. Se a gente esticar o Ibov, 0,95% de queda aqui para o nosso Ibovespa. Eu abri o volume, infelizmente, aqui no nosso mapa, mas nós temos um Ibovespa que eu vou ter que tirar aqui depois o volume e esticar o Ibovespa. Nós temos um volume que neste momento atinge aqui, para o Ibov, 6 bilhões 940 milhões de reais. Não é muito volume para este horário, é um volume relativamente baixo em comparação ao que estava sendo negociado há alguns dias atrás. Inclusive, nessas 13 quedas consecutivas, nós tivemos um volume acima da média. No dia de hoje, nós temos aqui 0,95% de queda para o Ibovespa no mês, já somando mais de 6% de queda. Neste momento, nós temos o Ibov cotado a 114.310 pontos. Daqui a pouco a gente bate um papo com o analista técnico de hoje para entender o que esse movimento quer nos dizer. Para os ativos, vamos dar uma esticada aqui no nosso monitor de mercado do Profit Pro da Analógica. Quem se destaca de forma negativa? Nós temos IRB, que se apreciava na semana passada, no entanto, aí no mês não está conseguindo segurar essa queda. 1,1% de queda já para o IRB no mês. No dia de hoje, apenas 7,11% de queda. A Alpargatas segue na cola, 5,67%. Apvida, 13,67%.
Carrefour, que foi um dos principais destaques positivos da última sexta-feira, aquele dia de alívio, aquele dia de respiro, aquele dia de sai zica para o investidor. 3,38% de queda, Carrefour sofre descontos no dia de hoje. E aí a gente tem alguns ativos ligados também ao setor de proteínas, como é o caso de BRF, 2,84% de queda, Marfrig com 2,29% e JBS com 2,81%. Os principais frigoríficos no dia de hoje sofrem alguns descontos. O lado positivo ele é bem achatado, ele está limitado a alguns ativos que estão aqui à minha esquerda, a esquerda aqui da nossa programação. Nós temos Pets, 1,69% de alta, corrige de certa forma um forte movimento negativo que performa neste mês. Nós temos 1,69% de alta neste dia, no entanto no mês nós temos 22% de descontos já para Pets. Então não dá para ficar muito animado com essa alta no dia de hoje. Temos Redditor 1,61%, Magazine Luiza sofreu fortes descontos na semana passada, foi um dos principais destaques na sexta-feira no movimento positivo, e nós temos Magazine Luiza com 1% de alta no dia de hoje, mas com quase 10% de desconto no mês agregado, aí nesses 21 dias que nós temos aqui já para o mês de agosto. Para Fleury nós temos 0,92, Semig também em alta, mas são poucos os ativos que compartilham deste lado positivo. São poucos ativos que integram este lado verdinho do nosso mapa. A maioria das ações negociadas na carteira do Ibovespa estão no negativo no dia de hoje. Se a gente esticar aqui para o volume, a gente pode ver que Petrobras virou para o negativo, 0,79% de queda neste momento. Nós já dávamos alguns alertas sobre Petrobras, que começou as negociações com 1,30% de alta, seguindo um ritmo de alta no mercado internacional, 0,82% de queda neste momento, enquanto o petróleo vira para a queda. Nós temos neste momento 0,39% de queda para o petróleo Brent e o petróleo WTI, $80,28 de dólar, 0,48% de queda. Nós tínhamos todos os ativos, pelo menos os que estão na carteira do Ibovespa, que fazem parte do setor de petróleo, em patamar positivo nesta manhã, logo que abriram as negociações às 10 horas da manhã. Parece que a maioria virou para o negativo, daqui a pouco a gente traz esse agregado do setor, em especial a Petrobras, que ganhava mais de 1,30% e agora 0,86% de queda. Parece que a Vale se decidiu. Durante a manhã estava pulando para o lado positivo, para o lado negativo, próxima da estabilidade. Neste momento ainda está próxima da estabilidade, não perde muito valor, mas 0,15% de queda também corrobora para essa queda no Ibovespa. Vale 3, R$ 61,13. Temos algumas discussões sobre a demanda de minério de ferro do mercado chinês. O setor imobiliário e o setor financeiro sofrem algumas quebras de confiança. A gente ainda não sabe o quanto este setor em específico de construção e também construção voltada à infraestrutura vai demandar no futuro de minério de ferro, e a gente sabe que boa parte do minério exportado pela Vale, boa parte da receita da companhia vem diretamente do mercado chinês, então faz bastante preço. A gente não sabe se vai seguir a narrativa da China, a narrativa de uma crise generalizada no setor de construção civil, ou se vai seguir a narrativa do minério de ferro, que nos últimos dias atingiu patamares importantes, teve uma boa apreciação com perspectivas de novos incentivos do governo a este setor de construção civil lá na China. Então, muitas discussões. Será que a gente vai seguir a narrativa do minério de ferro no mercado especulativo ou a narrativa da economia chinesa como um todo, que não deve crescer, talvez, o que se espera no final deste ano de 2023. Bancões também não ajudam. Nós temos Itaú, 0,48% de queda, estava no positivo nesta manhã, virou para o negativo, então o YouTube 4,048%. Nós temos Bradesco, BBDC 4,086%. Então, nem querendo, nem fazendo muita força, esse BOV vira para o positivo. Até o Banco do Brasil, que ganhava um pouco de valor nesta manhã, virou para o negativo, 0,61% de queda. Como que está a cotação da curva de juros? Nós temos todos os DIs negociados a partir de 2024 se apreciando e se apreciando bem. 2026 com 1,14% de ganhos, nós temos 2027 1,28%, 2028 até 2033 nós temos os DIs ganhando mais de 1%, seguindo esse mercado de juros no exterior. Lembrando, título de 10 anos da dívida norte-americana bateu recorde no dia de hoje,
4,35. Recorde, eu digo, é um recorde que faz tempo que a gente não vê. Desde 2007 que a gente não vê os títulos de 10 anos dos Estados Unidos nestes patamares. Atingimos na semana passada 4,32 e superamos esses 4,32 no dia de hoje com 4,35 negociados aí para o rendimento do título de 10 anos da economia norte-americana, o que assustou, de certa forma, todos os mercados. Assustou o mercado europeu, assusta o mercado norte-americano e também faz pressão aqui para o mercado de juros no Brasil. A gente tem questões internas também relacionadas a esses juros. Não se sabe se o governo vai conseguir passar as pautas importantes para aumentar a arrecadação da União e buscar aquele déficit zerado em 2024, se coloca sob cheque este risco fiscal, casado com um risco inflacionário que agora que o petróleo se aprecia, a Petrobras teve de reajustar os seus preços, nós podemos ter uma pressão já diretamente influenciável aí para este IPCA que será divulgado na sexta-feira. Então, IPCA 15 na sexta já pode apresentar uma alta referente também ao aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Para falar um pouco mais sobre este Bovespa, sobre alguns ativos que nós temos aqui na nossa Bolsa de Valores, eu gostaria de convidar à nossa tela Lucas Florencio, analista da Guide. Muito obrigado pela participação. Sempre um prazer recebê-lo por aqui, Lucas. Eu que agradeço, é um prazer todo meu. É uma honra estar com vocês aqui no maior programa do mercado financeiro aí. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Lucas, eu tô com dúvidas, cara. Esse Bovespa não me deixa sorrir. Ele deu uma enganada no investidor na última sexta-feira, aquele 0,30 ali, 0,37, se eu não me engano, de alta para dar um alívio, para sair da manchete, né? 14 dias consecutivos de queda para o Ibovespa. Ele falou, não, essa manchete é um pouco agressiva demais, vamos fazer um dia de alta aqui, um candlezinho positivo e a gente volta a cair logo em seguida. Hoje está caindo bem, mas também bem puxado pelo cenário exterior, pelo ritmo dos mercados internacionais. A gente está aqui nestes 114 mil pontos. O que a gente pode tirar de informações deste patamar e desses movimentos recentes do nosso Ibovespa? Aos pouquinhos a gente vai perdendo bastante valor. Neste perde aqui, ganha ali, perde aqui, é só um pouquinho de queda, tá bem alongada, mas não tá caindo tanto. Agora tá caindo um pouco mais, pelo menos neste começo de semana, né, Lucas? Exato. O Ibovespa hoje abriu aqui, Gabriel, numa região muito saudável para fazer uma correção. Inclusive o mercado lá fora estava positivo também antes da abertura do mercado futuro, né? Mas ele tentou fazer um movimento de alta logo na abertura, ele abriu com gap e foi devolvendo, já testando a mínima de sexta-feira na região de 114.400 e agora briga para tentar ficar nessa região, né? Que essa queda aí tá uma queda bem atípica, né? Mas quando a gente olha para o gráfico semanal, Gabriel, a gente está pousando numa região que é uma região de interesse, que seria a média de 20 períodos, né? Essa média que define a tendência para a gente. E ela estava um pouquinho atrasada enquanto ele estava nessa região de resistência do 122, então justifica um pouco, tecnicamente falando, o motivo pelo qual ele teve que fazer esse descanso, né? E agora, nessa região aí, pode fazer um pouso um pouco mais lateral no gráfico diário, né? Para tentar fazer uma retomada, de repente, até o comprador. Mas se perder essa região da média de 20 períodos, ainda tem espaço para testar até o 108 no gráfico semanal, e aí no gráfico diário ficaria próximo do 110, uma região de suporte, que foi essa, que inclusive nessa época aqui, por volta do início de junho, que houve uma retomada compradora que jogou o mercado a testar as regiões de resistência do 122, né? Deve sim um descanso aí para essa queda. Quando eu falo descanso, é uma retomada de realização aí para quem está vendido ou no viés vendedor, mas dito que ele está pesado aí, essa questão da Ásia também impactando bastante, aí agora também os títulos americanos abrem essa possibilidade do mercado ficar sendo forçado aí para buscar essas mínimas. Maravilha, inclusive, como eu trouxe aí há pouco, nossos títulos de juros aqui também para o Brasil, os DIs futuros estão bem pressionados, talvez tocados também por essa dinâmica lá nos Estados Unidos. T10 neste momento, 4,33% de rendimento. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre ativos específicos, em especial alguns ativos que me chamam bastante a atenção por aqui. A gente vai falar sobre Vale e sobre essa disputa de demanda. Será que é o mercado especulativo que vai ganhar a narrativa ou será que é o mercado físico, se há essa disparidade ou não? Mas para preço de tela, nós temos a Vale em R$ 61,00, 0,18% de queda. A gente já não via o ativo há bastante tempo neste patamar, mas quando bateu no 61 já está uns 3, 4 pregões nesta mesma faixa.
Preocupa este movimento de Vale? Porque a gente tinha ali talvez o ativo se defendendo naquela região dos 63, 64, e agora R$61 parece que não vai voltar para os 63, 64 com tanta rapidez, pelo menos com o Ibov nesse vai e não vai, nesses pregões consecutivos de queda. O que a gente pode tirar de informações para Vale, que neste momento aqui está perdendo valor e corrobora para a queda do nosso principal índice acionário? Então, Gabriel, a Vale, antes da divulgação dos resultados dela, ela estava tentando fazer um movimento de alta, ela chegou a testar 70,30 aqui, né? A gente até comentou uma compra nessa região que deu uma boa parcial, mas com o resultado, ela volta muito pesada e ela faz um movimento de correção, né? Que a gente chama de bandeira, depois que ela perdeu essa média de 20 períodos, né? E a gente usa o nosso Fibonacci e conseguimos projetar um alvo para ela para 60,61, que inclusive ela está bem próximo agora, né? Ela fez uma tentativa de fechamento desse gap no gráfico diário na região de 63, como você havia comentado, mas essa questão da Ásia impacta bastante no ativo, né? E ajudou de forma técnica a valorizar esse padrão, esse indicador que nós comentamos para projetar o alvo, que seria em 60,62. Eu vejo a Vale no gráfico semanal também muito pesado, né? A gente tem aqui um movimento que ela tinha vindo de uma queda bem significativa. Ela testou a região de 69 e deixou um padrão de reversão, de rejeição, né? E aí agora ela vem para conseguir conquistar essa região de suporte de 61 a 60, e se alcançar o 62, que seria o alvo lá de Fibonacci, nós temos projeções para Vale para conseguir chegar em 59 até 58, e depois, se perder o 58, eu vejo ela buscando ali uma próxima região de suporte no patamar de 55, né? Óbvio que até lá ela pode fazer um descanso, né? A média de 20 está um pouquinho atrasada, então ela pode ficar segurando um pouco nessa região e de repente até mostrar uma reversão dessa queda, se algum fator ali macro ajudar, né? Uma vez que ela está assim um pouquinho pesada, né? Já vem de alguns dias negativos. Maravilha, tem um ativo que o pessoal está esfregando as mãozinhas, assim, falando, será que eu compro, será que eu não compro? Que é Banco do Brasil, um dos melhores ativos, se a gente olhar para o histórico aí de 2023, teve uma boa apreciação neste começo de ano. Tudo bem que a gente teve um bom decréscimo no final do ano passado, então só fomos e voltamos. Mas eu quero saber especificamente sobre o Banco do Brasil, inclusive renovou máxima histórica, é um ativo que muita gente me pergunta, me manda mensagem tentando entender se é o momento de compra ou venda do ativo, e eu sei que é muito difícil tomar decisões próximo dessa faixa aí, dessas máximas históricas. A gente nunca sabe se o mercado vai continuar dando valor para o ativo ou se vai aí retomar uma normalidade do que foi o ativo nos últimos anos. Então eu gostaria de saber, essa região de Banco do Brasil lhe agrada, lhe desagrada? Como que a gente pode olhar para o ativo neste momento? Não se tá caro ou tá barato, que é aí uma análise de quanto vale a companhia, uma discussão muito mais longa, mas de movimento. Quando a gente olha para o gráfico, quando a gente olha para o preço de tela, o que a gente pode tirar de informações de Banco do Brasil, que foi uma das principais ações deste 2023? Maravilha. É óbvio que assim, o preço, né, por ter renovado aí uma máxima histórica, ela fica um pouquinho longe da minha média de 200, que foi o início dessa tendência aqui, né, onde ele começou a fazer esse movimento de alta. Mas o descanso que ele está realizando aqui pelo gráfico diário é um descanso saudável, né, é um descanso saudável, vem perdendo força na sua queda, o volume também vem ficando mais tranquilo. Então, o Banco do Brasil aqui, ao romper essa região de 48 e 85, ele abre uma possibilidade de buscar novas máximas, e aí eu vejo essa possibilidade com uma proteção, obviamente, abaixo dessa região de 45 e 60, para tentar retomar até os 52 e 25, que seria o risco retorno 1 para 1, depois 55 e depois 58, que seria 2 ou 3 para 1. No gráfico semanal, também tá saudável esse descanso, né? A gente desenha aqui um movimento de retorno bem tranquilo, e aí eu posso usar também o IFR, que é um indicador, para mostrar se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Obviamente que a gente não vai entrar nesses critérios fundamentalistas, como você havia comentado, de se vale o preço em relação aos fatores da empresa, mas, tecnicamente falando, nós chegamos aqui na região do IFR que supera 70, quando mostra que está esticado, e ele descansa agora na região da metade do IFR, junto com um descanso saudável
e respaldado por toda essa análise que eu comentei. Então, para mim, Banco do Brasil, se perde a região de 45,50, aí vai ficar um pouquinho ruim, dependendo da força desse movimento. Agora, se ficar segurando nessa área aqui entre 47, 48 e conquistando a região de 48,85, eu vejo sim uma possibilidade de retomada a favor dessa tendência de alta que tecnicamente está bem desenhada pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário também. Agora me perguntaram aqui sobre Raízen. Acabei de dar uma notícia de que a companhia é uma das primeiras, se não a primeira produtora de etanol certificada para produzir combustível sustentável de aviação, o SAF na sigla em inglês. O ativo no dia de hoje perde 2,23%. Nós temos, claro, um movimento generalizado de quedas aqui no nosso mercado brasileiro. No mês também replica esse movimento do Ibovespa, mas com um desconto ainda mais agressivo. Se a gente estende aqui a Raízen no mês de agosto apenas, nós temos 15,62% de queda para o ativo. Como que você identifica este movimento? Nós temos aqui um ativo que apenas em 2023 já foi para baixo, já foi para cima, agora está voltando para baixo. O que a gente consegue tirar de informações do gráfico de Raízen, que no dia de hoje perde 2,23%, mesmo com essa notícia positiva da aprovação aí dessa produção, da certificação da produção de combustível sustentável para a aviação? É um ativo bem volátil, né, que teve um movimento bem significativo no ano, né, e já devolveu quase 50% dessa alta. Agora que chega numa região de suporte, que é a média de 200, na região de 3,45, eu vejo que o ativo pode ficar um pouco mais lateral nesse movimento, entre 3,45 até 3,90. Agora, se ele perde os 3,45, né, temos um fundinho aqui até 3,30, e aí pode ficar um pouquinho mais carregado, né. No gráfico semanal, ele está próximo da região da média de 20, né? A nossa média de 20 períodos, ela dita muito a tendência do mercado. Percebe que no ano passado, por exemplo, enquanto o mercado estava empurrando o preço numa tendência de baixa, ela respeitava muito bem essa região, né? E agora, por volta aqui de 3,50, pode ficar um pouco lateral para ganhar força e tentar retomar um rompimento do gráfico semanal em região de 3,99. Dá para tentar antecipar um movimento de compra nesse ativo? Por enquanto, acho que não, porque não teve fluxo. A gente teve uma entrada aqui de volume financeiro, né, nessa região do dia 15/8, né, e esse volume caiu agora na queda. Isso é bom, porque está pousando na região de suporte, né? Então, qualquer retomada de fluxo comprador, ou até mesmo o início de uma tendência, é um ativo para ficar de olho aí nas próximas semanas, talvez no próximo mês. Mas só não pode perder essa região da média de 200 períodos. Maravilha, então olhos atentos à média de 200 períodos, um indicador super importante aí na vida de um operador de mercado financeiro. Todo mundo fala sobre a média de 200 períodos, não importa quem passe por aqui. Então, Lucas, puder descompartilhar aí a sua tela. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco, nos trazer essa expertise de mercado financeiro, de quem está todos os dias aí na frente da tela, bem próximo do que está acontecendo no mercado. A gente deu uma olhada em alguns ativos, no próprio índice. Muito obrigado mesmo pela participação e já, claro, fica o convite para próximas participações, próximas colaborações aqui com o nosso BMC Stock. Eu que agradeço, uma excelente semana, um excelente finalzinho de dia aqui da parte da tarde. Obrigado por tudo também e vai ser uma honra estar com vocês mais uma vez. Um abração, Maravilha. Viu? Um abraço a ti, um ótimo dia e também, claro, para você que nos acompanha, fiquem atentos, nós vamos conversar um pouco sobre essa disparidade entre demanda e mercado especulativo que pode afetar a Vale quando a gente olha para o mercado de minério de ferro, por exemplo, na volta do nosso intervalo comercial. E atenção, Datacom para Petrobras e para Banco do Brasil. Para quem quiser garantir seus dividendos, tem que estar com ação na carteira no dia de hoje. A partir de amanhã já negocia a DataX. Então, olhos atentos, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta estaremos de volta aqui com o nosso BMC Stock e atualizações do mercado financeiro em tempo real. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois
essa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, agora com o Petrobras amargando um pouco mais de queda, 1% neste momento, R$ 31,18, ativo de Petri 4. Segundo ativo mais negociado do dia, Vale 3 com 0,15% de queda neste momento, R$ 61,14. Os bancos também não ajudam, não corroboram para esse movimento do Ibovespa. Nós temos Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e outros ativos aqui do setor financeiro também nas maiores quedas do dia, pelo menos no volume negociado. Bancos e commodities fazem bastante peso na carteira, na composição do nosso índice, do nosso Ibovespa. Então, difícil, num dia que tem Petro, Vale e bancos no negativo, ter algum resquício de otimismo aqui para o nosso índice Ibovespa. Do lado positivo, nós temos exemplos aqui de Magazine Luiza, 1,33% de alta. No entanto, na semana passada já foi bem descontada, no mês aglutina aí 9% de queda. A Ambev também em patamar positivo, com 3,23% de queda no mês e apenas 0,14% de alta neste dia. Então, poucos ativos no campo positivo, muitos ativos relevantes no campo negativo, não dá outra. Nós temos o Ibovespa que perde valor neste comecinho de tarde, 0,90% de queda, 114.363 pontos, e o volume negociado lá embaixo, viu, gente? Tem pouco realmente volume financeiro negociado para essa carteira do Ibovespa no dia de hoje, apenas 7 bilhões e 430 milhões de reais, abaixo da média das últimas 2 semanas. Não sei se isso é notícia positiva ou notícia negativa, porque nas últimas semanas o que fez volume nessa nossa negociação foi a saída de investidor estrangeiro. Mais de 9 bilhões já deixaram a B3, já deixaram a Bolsa de Valores brasileira. 9 bilhões aí de reais que eram de investidores estrangeiros. O saldo em 2023 ainda é positivo, mas neste mês de agosto tem bastante gringo aqui saindo do nosso mercado. Para o dólar futuro, temos um movimento positivo, 0,19% de alta, não consegue atingir os R$5. Bate e volta, essa é a moda aí dos últimos 4, 5 pregões. R$ 4,99, cotação integral 4,994 para os contratos de dólar comercial futuro. Como é que está a curva de juros? Cotação da nossa curva, os DIs negociados aqui por um pouco mais de longo prazo, 2027, 2028 até 2033, todos com 1% de oscilação positiva. Bastante pressão sobre os DIs, sobre os juros aqui no mercado brasileiro. Juros futuros são extremamente importantes, principalmente aqui quando a gente olha para a renda variável, setores mais sensíveis. Vou dar uma esticada aqui no nosso setor de varejo para explicar aí este movimento bem negativo de alguns ativos. Lojas Renner 1,73%, Natura 2,46%, Arezzo 3,13%, até o Pargatas aqui 5,35%. Quem ganha um pouco de valor, Magazine Luiza e Pets, dois ativos que perdiam bastante força na semana passada. Pets foi bem descontada e Magazine Luiza perdeu um pouquinho de valor
como eu falei há pouco, no agregado deste agosto do desgosto. Olhando para o setor de siderurgia e mineração, que a gente vai falar daqui a pouco, eu quero esticar aqui, eu abri o setor de óleo e gás, eu estou um pouco confuso, vamos lá ao setor de siderurgia e mineração. Nós temos a maioria dos ativos sendo descontados no dia de hoje, Vale com 0,18% de queda, é o destaque no volume negociado, mas nós também temos aqui ativos como Gerdau e Gerdau Metalúrgica, 1,48% e 1,87% de queda, respectivamente. Temos CSN Siderurgia Nacional e CSN Mineração, 0,70% de queda para ambas, e até CBA. Sobrou até para a CBA, que depois o resultado ficou aí, não animou muito o mercado e ficou entre as maiores quedas durante alguns dias consecutivos. Então, CBA, 1,42% de queda. Quem ganha valor é Bradespar, Ferbasa e Aura Minerals, ativos de um pouco menos expressão aqui também, e um pouco menos expressividade quando a gente fala do setor de siderurgia e mineração. Esticando aqui também o setor de óleo e gás, nós tínhamos um movimento positivo, eu mencionava que 3R, PetroRio e Petrobras estavam em campo positivo, inclusive Petrobras ganhava mais de 1% de valor nesta manhã, e a situação se inverteu totalmente. Petri 4, 1,14, PetroRio 0,80% de queda, nós temos aqui Cosan, inclusive 0,78% de queda, e 3R Petróleo 0,16%. Inclusive a Raízen está por aqui, 1,67% de queda, teve uma queda bem expressiva no último mês como todo, neste agosto, nesse compilado de agosto, é uma queda de mais de 15%, e o ativo anunciou hoje essa classificação, essa liberação aí da produção de combustível sustentável de aviação, essa certificação, a primeira produtora de etanol que adquire essa certificação de órgãos internacionais para a produção de combustível sustentável para a aviação. No entanto, nem essa notícia aí, que talvez seja interessante, está animando o ativo, 1,67% de queda. Eu mencionava a força do petróleo no mercado nesta manhã. O petróleo inverteu o movimento. Petróleo Brent 0,19% de queda neste momento, $84,64 de dólar, e o petróleo WTI 80,46, $80,46 também perdendo valor, 0,24% de queda. Títulos de 10 anos nos Estados Unidos, neste momento 4,34% de rentabilidade, ainda muito alta, ainda acima dos parâmetros que assustaram o mercado na última quinta-feira. Então, hoje tem tudo para fecharmos aí com um dia de queda, novas quedas para o Ibovespa. Para a gente falar um pouco mais sobre esse setor de siderurgia e mineração, entender esses movimentos internacionais, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Pedro Serra, chefe de pesquisa da Ativa Investimentos. Pedro, muito obrigado pela participação, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado a todo o pessoal da BMC News, é um prazer estar aqui. Maravilha, Pedro, eu falei sobre o setor de siderurgia e mineração e eu já replico essa dúvida há alguns dias. Se o nosso segmento aqui no Brasil vai seguir a narrativa que está sendo criada para a economia chinesa, com os últimos indicadores bem ruins, uma queda na taxa de juros que não pode ser tão expressiva, senão a gente tem um desconto bem alto na moeda, que não é preferível pelo Banco Central. A gente viu, inclusive, alguns grandes bancos da China vendendo dólar para aumentar a força da sua própria moeda. Inclusive, o Banco Central está tentando equilibrar, um equilíbrio delicado entre incentivar a economia interna e desvalorizar a própria moeda. É um equilíbrio extremamente cuidadoso que, se for feito em dose errada, pode prejudicar um dos dois lados. Vai seguir essa narrativa de dificuldades de crescimento, de talvez não atingir os 5%, 5,5% de crescimento em 2023, ou vai seguir essa narrativa do mercado especulativo, que nos últimos dias já teve uma apreciação da cotação do minério de ferro no mercado internacional, em especial na Bolsa de Dalian. O que a gente tem em disparidade? O que não está conversando entre essas duas frentes? Porque a economia chinesa não dá sinais positivos e o minério de ferro continua a sua apreciação. O que é mais importante no final das contas aqui para o nosso setor de siderurgia e mineração? Bom, vamos lá. Acho que primeiro vou tentar dividir a pergunta em curto prazo e longo prazo. Perfeito. E aí, assim, no curto prazo, a gente vive, o mercado de minério, Vale e tudo mais, vive realmente essas notícias de estímulo, ou às vezes de estoque, alguma coisa nesse sentido, essa questão aí de expectativas versus realidade, né? Na medida que o mercado esperava talvez uma economia chinesa um pouco mais pujante, e aí está sendo frustrado. Você teve também aí depois uma expectativa de que teria estímulos. Esses estímulos, como você bem colocou, encontram ali, digamos assim, uma sinuca de bico. Ele, ao mesmo tempo que ele não quer aumentar ainda mais o endividamento, tem a questão da moeda, ele também, por outro lado, não pode deixar a economia parar.
Então, assim, no curto prazo você tem esses movimentos, mas no longo prazo a história é um pouco diferente. Então, no longo prazo, o que a gente fala aqui é o seguinte: a gente teve, nos últimos anos, né, a China com uma capacidade de instalada de aço enorme, produzindo aço para construir um país, né? Fez ferrovia, hidrovia, hidrelétrica, aeroporto e tudo mais. E esse negócio começou a amadurecer. Hoje em dia, a quantidade de construção e infraestrutura é bem menor. E quem começou a absorver, tinha absorvido um pouco mais dessa demanda de aço, era o setor de imobiliário deles, de construção civil, fazendo prédio residencial mesmo, basicamente. Com os dois desacelerando, então principalmente o residencial desacelerando, você teve então agora uma queda da demanda e a capacidade instalada de produção de aço ainda é grande. Então eles estão jogando esse aço todo no mercado internacional, não à toa. Importação de aço no Brasil está nas máximas, o preço de aço no mercado mundial vem caindo. E aí você tem, o mercado todo de minério de ferro faz a conta e sabe que esse negócio não tem muito espaço para sustentar o minério de ferro a níveis mais elevados, tá? A não ser que a gente tivesse uma grande mudança, algum estímulo realmente relevante no mercado imobiliário para continuar aquela máquina lá rodando. Isso frustrou. A gente vê hoje em dia, nossa visão inclusive aqui para o minério de ferro ali em torno de $100 ou até um pouco abaixo no médio e longo prazo, por conta disso, que a gente não vê uma China crescendo como cresceu no passado, a gente não vê um crescimento em investimentos em infraestrutura como tivemos no ano passado, e o mercado imobiliário chinês agora entra num modo de desaceleração, e com o governo chinês muito vocal em estimular, na verdade, a salvar as famílias, né, e não as construtoras exatamente. Então, aquelas famílias que compraram um imóvel e esse prédio está em obra, o governo chinês está preocupado em terminar aquele prédio, mas a construtora em si ele não está tão interessado em mantê-la viva. Então isso aí muda muito o nome do jogo daqui para frente, né? E aí, obviamente, você tem esse impacto no mercado de minério de ferro agora, e a Vale, aqui no Brasil, assim como a CSN, que também produz minério, os Minas e tudo mais, eles também sentem esse impacto, porque por mais que a Vale possa fazer um ótimo trabalho, se o minério de ferro sai de 120 para abaixo de 100, as ações vão sofrer, não tem como escapar. E no caso das siderúrgicas aqui, além da questão do minério, você tem um outro impacto que é no aço, com a importação, essa competição com o aço importado, né, que está crescendo, inclusive hoje nos jornais lá, comentando que as siderúrgicas querem lá brigar no governo, tentar aumentar as tarifas de importação para tentar conter um pouco esse movimento, né? Então, no curto prazo, você está tendo então esse momento em que a gente percebe que a demanda por aço mais para frente na China não vai se recuperar tanto quanto se esperava, né, através de estímulos, já que esses estímulos estão vindo pior do que o esperado, né, mais fraco do que o esperado. E no longo prazo, essa coisa da China se tornar uma economia de serviços e consumo e não mais de crescimento em infraestrutura, né? Isso aí muda muito a dinâmica do mercado para frente, tá? Então, até assim, de um modo geral, a gente aqui até prefere commodities mais ligadas a consumo, como proteínas, por exemplo, do que ligadas à infraestrutura como minério. Que inclusive também aproveitam essa tese de crescimento da China, não necessariamente ali as commodities voltadas à proteína animal não estão expostas ao crescimento potencial da China nos próximos anos, porque, aliás, é uma mudança de comportamento, talvez, de um grande mercado consumidor, para o qual a gente já exporta bastante commodity voltada à proteína animal. Eu gostaria de voltar um pouco na sua fala. Você falou que aposta mais nas commodities ligadas a serviços do que nas commodities ali puramente ligadas à infraestrutura ou à construção civil, como é o caso aqui do minério de ferro. Muito se discute sobre o patamar de preço da Vale. Quem estava lá no começo do ano apostando que a Vale cairia, que seria uma oportunidade de compra, a gente bateu nos R$96, pessoal, olha só, se tivesse 60 agora, eu encheria o carrinho, eu compraria com fé. O que mudou desde então? Ainda é uma oportunidade de compra o ativo de Vale, mesmo com essa mudança fundamental nos incentivos do governo chinês à sua economia? A gente tinha muito incentivo voltado à construção, à infraestrutura, aquele incentivo ali na veia, mas parece que o governo chinês, inclusive ali na figura dos seus governantes, vem mudando o posicionamento, incentivando mais o crescimento do consumo interno, dos serviços, da prestação de serviços, do consumo ali de outros produtos. Como que você vê a Vale daqui para frente? É um patamar de preços atrativo ou este patamar de preços atrativo tem igual proporção ali com o risco que está atrelado à companhia de no futuro não ser tão mais demandada pela economia chinesa e não ter nenhuma grande economia que vá substituir este papel de principal comprador da empresa? Eu acho que o papel já
precificou bastante tudo isso que a gente falou aqui. Ficou mais barato, sem dúvida nenhuma. A gente ainda tem neutro no setor todo, a gente tem venda para os Minas e neutro em Gerdau e Vale. E aí aqui é o seguinte, embora o valuation já agora comece a ficar bastante descontado, falta um trigger, né? Falta alguma coisa, um gatilho que faça com que as ações subam. Não é só porque está barato que pode subir, acho que não é bem por aí. Você tem que ter realmente uma visibilidade melhor do mercado de minério. O que a gente está vivendo hoje, o que está talvez sendo precificado agora, é que talvez a gente tenha mais para frente um mercado de minério de ferro menos aquecido e, portanto, você teve todo esse ajuste. Pode ter sido exagerado, acho que até pode ter sido sim, só que eu não consigo ver agora com clareza, no curto prazo, algum gatilho que pudesse fazer essas ações serem mais bem precificadas. O gatilho, na verdade, seria o estímulo, algum anúncio de estímulo mais contundente, mais firme. E não tem sido o caso. Aliás, pelo discurso do governo por lá, não parece que deve ser algo nesse sentido, né? Eles realmente têm uma preocupação muito mais com o bem-estar das famílias chinesas do que exatamente o bem-estar das empresas, né? Vamos botar mais ou menos assim. Então, assim, eu acho que no curto prazo vai carecer um pouco de algum tipo de gatilho. A gente já teve, inclusive, o anúncio lá da divisão dele de base metals, né? Com a chegada de um sócio e tudo mais, que precifica melhor o ativo deles, mas isso sozinho não faz chover, né? Você tem que ter realmente uma dinâmica melhor do mercado. Então, assim, no curto prazo, para a gente prefere continuar neutro, embora a gente tenha ainda aí um valuation já bem mais confortável, mas pela falta de trigger, assim, pela falta de algum gatilho, a gente prefere permanecer neutro. Maravilha, e especificamente falando sobre a divisão de metais básicos, que vem sendo propagandeada como uma grande avenida de crescimento para a Vale. Se a gente pegar as últimas calls de resultados, as últimas conferências de resultados, os executivos sempre pontuam essa divisão de metais básicos como uma oportunidade para a companhia. Há esse potencial represado para a Vale ou depende muito de alguns mercados que ainda não foram totalmente desenvolvidos? A gente não sabe qual será o tamanho desses mercados, como é o caso também da eletrificação de motores. A gente vem discutindo bastante sobre isso, sobre a popularidade ou não desse tipo de mobilidade urbana. O que você acredita que possa ser fundamental para a gente decidir se os metais básicos são o futuro da Vale ou se não são, pelo menos olhando para este curto prazo? A tese se prova, a tese não se prova, a gente depende ainda de muitas variáveis que não estão sendo respondidas. O que você acha dessa propaganda feita aí para a divisão de metais básicos como a grande avenida de crescimento para a Vale a partir deste momento? Olha, assim, eu acho que a empresa fez o papel dela, né? Eu acho que eles têm que realmente mostrar que existe um valor ali que está mal precificado, né, para poder destravar algum tipo de valor. Realmente, acho que ninguém considerava muito valor nessa divisão. Só que ainda é pequeno. Assim, acho que você falou bem, assim, a gente ainda tem aí no mercado para ser explorado, para entender o tamanho dele, qual vai ser a dinâmica dele lá na frente, quais são as vantagens competitivas da Vale realmente nesse mercado lá na frente. Agora, oportunidades existem. Eu acho que no curto prazo a gente não deve ver muita coisa. O que eu gostaria de ver, na verdade, no futuro era você ter talvez um IPO dessa divisão lá fora, e aí a gente teria lá, por exemplo, né, só para ficar mais fácil de entender, talvez essa divisão sendo negociada a um nível de múltiplo, e por soma das partes você então perceber exatamente o desconto que a Vale está sendo negociada. Já dava para fazer essa conta com o aporte de capital que foi feito lá, né, com a entrada dos sócios, mas fica uma coisa um pouco subjetiva. Quando esse negócio, se um dia, né, vier a ser negociado como uma empresa, com uma subsidiária em algum outro mercado, pode ser até aqui na B3, mas eu acho que lá fora faria mais sentido, talvez a gente consiga ver com mais clareza esse desconto. Mas eu acho que ainda está cedo. Assim. E esse mercado da eletrificação e tudo mais, o que a gente vê é o seguinte, muitos governos na Europa, Ásia, falando sobre metas de exigir que os carros novos sejam elétricos ou híbridos, ou tenham um cap de emissão de carbono e tudo mais. Tudo isso caminha muito, né, para uma frota cada vez mais eletrificada. Ainda se discute muito sobre a eficiência disso tudo, porém, o que a gente vê até aqui é que esse é o caminho que os governos estão tomando, e obviamente vai ser utilizado carros que utilizam bateria, que por sua vez vão utilizar outros tipos de metais, e onde a Vale tem ali uma presença que tem esses investimentos, tem essa divisão que pode fazer alguma diferença para a empresa. Mas ainda muito no campo da discussão, ainda muito no campo das ideias ali também, embora seja cada vez mais, né, se vê a venda de carros elétricos, o próprio público, principalmente lá fora, tem adotado, né,
escolhido comprar o carro elétrico, não necessariamente ele é a melhor opção economicamente falando, seja o valor do carro, seja o custo de gasolina versus a bateria. Então, assim, mas existe essa tendência. Assim. Eu acho que no curto prazo a empresa está certa em comunicar, buscar parcerias, tentar precificar isso melhor. Mas a médio e longo prazo, eu acho que o mercado vai tentar entender melhor como que vai ser esse mercado, qual vai ser o tamanho desse mercado e como que vai ser a Vale e a dinâmica da Vale dentro desse mercado. Isso ainda está difícil de precificar, isso ainda não tem como saber. Maravilha. Olhando aqui nas minhas costas, nós temos um mapa totalmente vermelhinho, principalmente tomado por ativos aqui do setor de frigoríficos. Eu separei o setor aqui na nossa tela. JBS 3% de queda, BRF 3,53%, Marfrig 3,27%, sobrou até para Minerva aqui, 1,31% de queda. Isso aqui, oscilação do dia de hoje. Me chamou a atenção esse protagonismo no setor de proteína animal entre os principais descontos da carteira do Ibovespa. No entanto, todos esses ativos aqui estão na carteira do Ibovespa, ou seja, um setor bem representado no nosso principal índice. Eu gostaria de saber das perspectivas. Nós tivemos um segundo trimestre que foi ruim, mas já era esperado. Algumas companhias até melhor do que o mercado projetava, mas em sua maioria nós tivemos um trimestre bem ruim para todas essas empresas que estão aqui nas minhas costas. Nós temos algumas perspectivas até um pouco mais otimistas para o segundo semestre, mas olhando para estes ativos, há algum que se sobressai e há algum um pouco melhor posicionado para enfrentar esse cenário de incertezas, de dúvidas, até de perspectiva de crescimento para a China peronomútil. A gente tem ali dados que brigam entre si para a economia chinesa, como falamos até agora, até este momento. Qual que é a sua visão para proteínas, já que a gente mencionava que vocês apostam mais em commodities voltadas a serviços do que essas commodities mais voltadas à infraestrutura? Bom, ali só para... Acho que é válido relembrar aí os investidores que eles não são iguais, né? Essas empresas têm boas diferenças entre elas, né? Principalmente Minerva, por exemplo, que é basicamente boi, uma empresa, um frigorífico de bovinos, América do Sul. Essa é a maior parte deles. E a JBS é muito Estados Unidos, né? Você está comprando uma empresa muito exposta ao mercado americano, assim como Marfrig. E que Marfrig tem uma participação em BRF, que por sua vez é uma empresa mais de proteína de frango, né? Mas, no geral, por exemplo, a gente gosta de Minerva e BRF, a gente tem compra para as duas, e a gente tem neutro para a JBS, a Marfrig a gente não cobre, mas eu posso comentar mais ou menos por alto. E aí a nossa visão do setor é a seguinte: a gente tem hoje um ciclo bovino positivo no Brasil, e um ciclo bovino negativo nos Estados Unidos. O que isso significa? Que a disponibilidade de boi vivo, né, para os frigoríficos, que eles compram o boi vivo, abatem, fazem o processamento da carne e vendem, eles, quanto mais boi vivo disponível para você comprar, melhor o pricing power, então, portanto, a sua margem melhora. Esse é um ciclo que está acontecendo já, e a gente vê essa evolução positiva aqui no Brasil. O preço do boi vivo vem caindo sucessivamente, e a gente ainda tem um preço da carne no mercado internacional um pouco machucado, mas tem uma tendência de recuperação. Quando você fala do mercado americano, a disponibilidade de boi vivo para os frigoríficos lá está restrita, está cada vez mais restrita e ainda está apertando bastante. E aí, quando a gente teve agora a temporada de resultados, o que a gente viu foi o seguinte: a Minerva entregou um resultado muito em linha que a gente esperava, com expansão de margem, com a evolução dos seus números, exportando cada vez mais para a China se tornando cada vez mais um mercado importante para o Brasil. Só um adendo aqui, que é o seguinte: o Brasil compete com a Austrália para fornecer carne para a China, embora a Austrália seja um mercado menor, mas era um mercado que estava muito restrito antes por conta de uma estiagem que teve por lá, e agora está recuperando um pouquinho, então talvez tenha algum contratempo ali, mas o Brasil segue seu movimento de se tornar cada vez um parceiro mais importante de fornecimento de proteínas para a China. E aí, quando você pega a JBS lá nos Estados Unidos, ela já está passando por uma situação bem diferente, só que eu acho que o segundo tri marcou talvez o último, parou de piorar ali, talvez. A gente teve uma pressão de margem muito grande já no primeiro trimestre, o segundo tri também demonstrou isso, mas parece que daqui para frente vai continuar ruim, por isso que a gente ainda não tem compra, mas a gente vê já que parou de piorar, só que eu acho que ainda temos alguns riscos ali relevantes, né, na economia doméstica americana. Embora a gente não espere uma recessão americana, mas a gente ainda tem ali um mercado difícil, principalmente por conta da questão do ciclo do boi também. E aí, falando de BRF rapidinho, a gente acha o seguinte: a BRF ela tem alguns desafios pela frente. Dentro de casa ela tem um desafio próprio,
No mercado de frangos lá fora ela também tem um desafio, e aqui no Brasil está tendo o desafio da gripe aviária. Começando pela gripe aviária, o Brasil até tem um bom histórico em controlar de controle sanitário, mas é um risco, assim, a gente vê esse risco baixo, porém um risco relevante. Se acontecer alguma coisa que gere algum embargo na exportação de frango por parte do Brasil, seria um problema bem sério assim, para a BRF. Mas olhando mais a médio e longo prazo, a gente gosta do que está acontecendo. O que está acontecendo é basicamente uma melhora ali na gestão da empresa. Eles estão sendo muito disciplinados em melhorar seus indicadores de qualidade, operacionais, de custo, de despesa, e tentando ali aos pouquinhos reduzindo a sua alavancagem. Fizeram agora recentemente em julho, né? Acho que foi julho, no final de julho para agosto, o follow-on, que vai ajudar a reduzir o endividamento da empresa. E aí, olhando para, final de junho, início de julho, o follow-on da BRF. E aí, olhando para o mercado internacional de frango, a gente vê uma melhora, assim, não uma melhora excepcional, mas é uma melhora gradual que vai aos pouquinhos melhorando o preço do frango no mercado internacional, ao mesmo tempo que você tem um alívio no preço dos grãos, que é a ração do frango, né? Então você está tendo aí um vento a favor para a BRF. Espero que eles façam um bom uso desse vento a favor para poder melhorar os seus números, reduzir sua alavancagem, gerar mais caixa. E a Minerva a gente vê aí também num vento a favor interessante também. Embora a gente tenha ainda assim, um certo desconforto com o nível de despesa deles, acho que poderia ser melhor, mas o vento a favor ali também é interessante, no ciclo do boi, o preço do boi vivo caindo no Brasil, e uma margem um pouco melhor. Então, assim, de modo geral é isso. Hoje é um dia negativo, acho que a bolsa inteira é muito negativa, muito gringo, né, saindo do mercado aqui. Essas empresas são empresas muito de gringo também, tem muito gringo que gosta de comprar, né, o investidor internacional enxerga o Brasil como um lugar para você se apostar em commodities, então eu acho que tem ali muito essa pressão. Mas a médio prazo a gente gosta, a médio e longo prazo a gente gosta de BRF e de Minerva, tá? Agora, de JBS a gente realmente ainda é neutro. Maravilha, então olhos atentos a esse mercado de commodities, para você que nos acompanha, estão sempre perguntando aí sobre proteína animal, respondida a posição da Ativa. Muito obrigado pela participação, Pedro, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, não só o BMC Stock, mas também o restante aí da programação da BMC News. Obrigado, gente, um abraço. Maravilha, um abraço a ti. Um abraço também que eu deixo aqui a quem nos assiste. Eu estou encerrando o meu programa por aqui, mas não antes de dar a cotação do Bitcoin. Olha só, 0,47% de queda neste momento. Os últimos 4 dias foram ruins, para falar um pouquinho, com um pouco mais de parcimônia aqui para o Bitcoin. Neste momento, 26.067 dólares para o BTC, que é o maior ativo deste mercado de criptomoedas. 0,47% de queda no dia de hoje, não segue este mau humor no mercado brasileiro, o mercado norte-americano ainda próximo da estabilidade, então mais ou menos seguindo o que está acontecendo por lá. Eu vou ficando por aqui, mas depois do intervalo tem BMC Market, Felipe Nascimento e Marcos Saravari vão discutir os principais assuntos do dia, e olha só, essa semana está agitadíssima, então não percam o programa, logo depois do intervalo, não saiam daí, já chega o BMC Market. Um abraço para todos, tchau, tchau. BMC